Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz. E que esse dia para vocês seja prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição? E hoje, sábado 30 de setembro, inicia-se um novo trimestre, que ele tem como título Missão de Deus, Minha Missão. Olha aqui, ó. Missão de Deus, Minha Missão. E a lição de número 1 desse trimestre, ela tem como título A Missão de Deus nos alcança, parte 1. O que nós vemos na lição de hoje, que baseado nas revelações das Sagradas Escrituras, a força da missão e o seu fator motivador de nossas vidas reside no fato de que o próprio Deus, ele é o maior missionário do universo e assim tem origem e propósito nele, o Criador. O Deus da Bíblia é o missionário mais perfeito, onde a sua natureza, o seu caráter missionário, estão assim fundamentados acima de tudo na iniciativa de criar a humanidade à sua imagem e semelhança e no desejo de se relacionar com as suas criaturas. Antes da queda do homem, o relacionamento de Deus com Adão e Eva, ele era caracterizado assim pela comunhão diária no Jardim do Éden, que fala lá em Gênesis 3:8. E enquanto o casal do Éden permanecesse fiéis à lei divina, sua capacidade para saber, pensar, raciocinar, vivenciar e amar cresceria continuamente. E eles estariam assim constantemente adquirindo novos tesouros do saber. Mas infelizmente o pecado interrompe este contato face a face com Deus. Porém, a queda não pôs fim à missão de Deus em relação à humanidade, mas deu à missão de Deus uma nova dimensão e passou a estudar fundamentada no Criador do Universo. E o escritor da lição desta semana, baseado nisto, ele menciona no verso para memorizar, e que ele nos diz: E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: Onde você está? Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 9. Com isto nós vemos que a missão não começou com o chamado de Abraão, que está lá em Gênesis 12, versículo de 1 a 4. E nem com Êxodo, que está lá em Êxodo 12, versículos 31 e 42. Também a missão, ela não começou com Jesus Cristo, aqui na terra, que está lá em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. E nem com as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que fala lá em Atos 13, 4, e versículos 14 e 26. Bom, a missão sim começou por iniciativa do próprio Criador do Universo, Deus, quando ele trouxe à existência e mais tarde criou a humanidade, que fala lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. É incrível observar na Bíblia que Deus ele é o Criador da missão quando lemos Gênesis capítulo 3, versículos 21. Ali nós podemos ver que o Senhor Deus sacrificou um animal para fazer vestimentas de Adão e Eva, pois devido ao pecado de nossos primeiros pais e a maldade havia tomado corações deles, eles precisavam de um trabalho missionário de recuperação. E ali a morte do cordeiro, que Deus realmente matou na frente de Adão e Eva,
para cobri-los, né, de a nudez deles após o pecado, ali já apontou para eles, né, Adão e Eva, que viria um Salvador para os redimir do pecado e livrá-los da morte eterna. Nós, nas Sagradas Escrituras, vemos um Criador do Universo que intencionalmente abre os braços, né, para seus filhos e deseja relacionar-se com todos. E desde o início, ele estabeleceu assim, um relacionamento íntimo, né, com Adão e Eva. Mesmo após a entrada do pecado, Deus seguiu com a sua missão, porém o alvo agora era restabelecer seu relacionamento com a humanidade. E no fim, a missão de Deus será cumprida conforme nós vemos lá em Apocalipse 21, 22, quando todas as pessoas, os fiéis de Deus, estarão nas mansões celestiais. E assim nós devemos, todos nós, estarmos motivados na obra de proclamarmos o Evangelho eterno ao mundo, que fala lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Entender o significado bíblico, teológico e prático, né, da missão, para nós especialmente, é muito importante para nós entendermos o que significa evangelizar, e é de vital importância para todos os cristãos. A evangelização, como parte da missão, é colocar o amor divino nas formas mais diversas da realidade humana, para que Jesus Cristo seja confessado sempre em todos os lugares como o nosso Senhor, como o nosso Salvador, libertador e reconciliador. Por causa da promessa da redenção contida ali no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 15, a Bíblia como um todo, ela é uma narrativa dos inúmeros esforços, né, missionários empreendidos por Deus para resgatar a humanidade pecadora e restaurá-la, né, ao projeto original, para que Deus pudesse realmente fazer o seu projeto de vida e o propósito que ele tem para a humanidade. E pelo fato de que a missão, ela é um atributo de Deus, e isto está alicerçado em sua natureza, seu caráter, e assim Deus se recusa a desistir de nós. E por isso o desejo de Deus é salvar a todos. Portanto, a base de qualquer esforço missionário deve estar centrada no relacionamento com o Criador e na compreensão correta e verdadeira da sua natureza e do seu caráter missionário. E durante essa semana nós estudaremos diariamente de como a missão de Deus nos alcança. Estudaremos porque as primeiras palavras de Deus a Adão e na sequência para Eva após a queda lá no Jardim do Éden, elas são também bastante significativos teológicos para todos nós nos dias de hoje. Mas por que será isto? Estudaremos durante essa semana, que está lá aqui em Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 15. Verificaremos qual foi o foco principal da promessa feita por Deus a Abraão e seus descendentes. Observaremos com detalhes, que está lá em Gênesis 17, 7, Gênesis 26, 3 e Gênesis 28, 15. Aprenderemos também que o nascimento de Jesus, existem coisas importantes e essenciais nesse relato e que Deus fala a todos nós. Mas quais são essas coisas importantes? Estudaremos diariamente durante esta semana, que está ali em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 23. Observaremos que pouco antes da última semana de vida de Jesus neste mundo, Deus mostra um amor e uma interação com o ser humano sem igual na busca para salvar
E o mesmo Deus de Adão e Eva continua a estar conosco. Mas por que Deus faz isto com uma raça pecadora? Saberemos. Está ali em João 3,16. Estudaremos durante essa semana, diariamente também, as promessas preciosas de Cristo, a bendita esperança de que Ele voltará um dia nos buscar. E isto reflete, assim, mais uma vez, o desejo do Criador dele estar conosco para a eternidade. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo, para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e você ali tem um entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. O Espírito Santo começa a dar clareza na tua mente. E você começa a entender que essa missão de Deus, ela começou antes da fundação do mundo. Deus já tinha esse propósito de relacionar com o ser humano intimamente. E sempre fez isto. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, Deus dá esse presente para todos nós que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais. Um lugar onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.